Vamos explicar a multiplicação de matrizes. Dada uma matriz A e uma matriz B, o produto A vezes B é dado pela regra abaixo. Exemplo, dadas as matrizes A e B, determine A vezes B. Matriz A, 2, 3 e 1. Matriz B, menos 1, 4 e 2. Matriz B, 3 e 4, 1 e 5 e 2 e menos 6. Qual é a regra para multiplicar as matrizes? Primeiro, coloque o número de linhas e o de colunas de cada matriz. Então, tem que colocar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Aqui, quantas linhas tem? 2 linhas, 1, 2 e 2 colunas, ou 3 colunas, 1, 2, 3. Essa matriz B tem 3 linhas, 1, 2, 3 e tem 2 colunas, 1, 2. Pronto, primeiro passo eu já fiz. Subindo o segundo passo. Só podemos multiplicar as matrizes se o número de colunas da primeira for igual aos números de linha da segunda. Olhe, só pode multiplicar as matrizes se o número de colunas da primeira, olha, aqui é linha e coluna, linha e coluna. Se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Aqui olha, o número de colunas da primeira é 3 e o número de linha da segunda é 3. Então, eu posso fazer a multiplicação. Olha aqui, pode. Essa multiplicação ela pode existir. Vamos para o terceiro passo. A nova matriz terá a quantidade de linhas da primeira e de colunas da segunda. Quando a gente multiplicar aqui A vezes B, nós vamos encontrar uma outra matriz. E essa nova matriz, ela vai ter a quantidade de linhas da primeira e de colunas da segunda. Linha, coluna, linha e coluna. Então, aqui em cima a gente analisa que pode a matriz. E aqui a gente observa que a nova matriz é essa daqui, olha. Aqui o de dentro pode e o de aqui de fora é a nova matriz, olha. Aqui a nova. Então, isso aqui eu vou poder multiplicar e eu encontrei o formato da nova matriz. Quarto passo. Multiplique a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Some os resultados e obtenha o primeiro elemento da multiplicação. Formaremos primeiro as linhas da nova matriz. Então, na nova matriz, primeiro eu formo as linhas. Vou formando as linhas. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, olha. Eu pego esses elementos aqui, olha. Eu pego essa linha daqui e vou multiplicar por esta coluna aqui, olha. A primeira linha eu multiplico com a primeira coluna. Então, aqui, aí eu coloquei aqui, olha. 2, 3 e 1 vezes 3, 1 e 2. Aí eu faço a multiplicação entre elas. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 2, 2. Depois eu somo tudo. 6 mais 3 mais 2. 6 mais 3, 9. Com mais 2, 11. Aí eu encontrei o primeiro elemento da matriz. Agora, o quinto passo. Multiplique a primeira linha da primeira matriz com a segunda coluna da segunda matriz.
some os resultados e obtenha o segundo elemento da multiplicação. Agora eu vou pegar, novamente eu pego a primeira linha e agora eu multiplico com a segunda coluna. Eu multiplico agora com essa coluna. Já multipliquei com essa primeira coluna, olha, essa é a primeira coluna e aqui é a segunda coluna. Já multipliquei com a primeira e agora eu vou multiplicar com a segunda. Então vai ficar 2, 3 e 1 vezes 4, 5 e menos 6. Olha aqui, ó. 2, 3 e 1 vezes 4, 5 e menos 6. Aí a gente faz a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. E 1 vezes menos 6, que é menos 6. Agora eu vou somar tudo aqui, olha. 8 mais 15 menos 6. Somando tudo isso aqui, vai ser igual a 17. Agora vamos para o sexto passo. Eu já encontrei mais outro elemento, né? Sexto passo, multiplique a segunda linha da primeira coluna, da primeira matriz, com a primeira coluna da segunda matriz. Some os resultados e obtenha o terceiro elemento da multiplicação. Agora é assim, ó. Eu vou pegar agora a segunda linha e vou multiplicar com essa primeira coluna. Olha, aqui é a primeira linha e aqui é a segunda linha. Então, eu pego a segunda linha e vou multiplicar com essa primeira coluna. Então, vai ficar menos 1, 4 e 2, vezes 3, 1 e 2. Olha lá. Menos 1, 4 e 2, vezes 3, 1 e 2. Multiplicando, menos 1 vezes 3, que deu menos 3, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 2, 4. Agora eu somando esses resultados, menos 3 mais 4 mais 4, que deu e que vai ser igual a 5. E agora, vamos para o sétimo passo. Multiplique a segunda linha da primeira coluna com a segunda coluna da segunda matriz. Some os resultados e obtenha o quarto elemento da multiplicação. Então, eu vou multiplicar a linha, sempre eu multiplico linha com coluna. Olha, agora eu pego essa segunda linha aqui, veja, e multiplico com esta segunda coluna. Olha. Então, vai ficar menos 1, 4 e 2, vezes 4, 5 e menos 6. Aqui, olha. Menos 1, 4 e 2, vezes 4, 5 e menos 6. Então, multiplicando 1 vezes 4, 4, sinais diferentes, negativo. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 6, 12, sinais diferentes, negativo. Agora, somando aqui, olha, coloca entre parênteses, para os sinais não ficar próximo. Isso aqui vai ser igual a 4, quando resolver as contas. E agora, o oitavo passo. Monte a matriz preenchendo os elementos da primeira linha e, em seguida, os da segunda linha. Então, vamos lá. Aí, para montar a matriz, o que é que eu vou fazer? Vou pegar primeiro os elementos, vou formar primeiro os elementos da linha. Então, o primeiro elemento que eu encontrei, 11 e 17. Aí, eu coloquei aqui, olha, 11 e 17. Em seguida, eu encontrei 5 e 4. Então, eu coloquei aqui, olha, 5 e 4. Aí, eu formei essa nova matriz. A minha matriz é 2 por 2, duas linhas e duas colunas, né, olha. Porque antes de multiplicar, eu já sabia que ela tinha esse formato, que era uma matriz 2 por 2, que foi dado aqui pela relação. Então, sempre vai ser desta forma. Vai multiplicar as linhas, olha, a linha multiplica com essa coluna.
Essa primeira linha multiplica com a segunda coluna. Agora, a segunda linha multiplica com a primeira coluna. E a segunda linha eu coloco em pezinho, né? E multiplico com a segunda coluna. E aí eu vou encontrando os elementos e no final eu formo a matriz. Agora, observe com muita atenção. Quando vai montar a matriz, olha, formamos primeiro as linhas da nova matriz. Foi o que eu fiz aqui. Eu pego os elementos e vou formando primeiro as linhas. Vou colocando, preenchendo em linhas. Certo? E aí a gente faz a multiplicação entre matrizes. Aí eu tenho aqui a observação. Primeira observação. Eu tenho a comutativa. Na multiplicação de matrizes, eu tenho a propriedade comutativa. A comutativa não é válida, pois A vezes B é diferente de B vezes A. Olhe, a propriedade comutativa, ela não é válida. Por que não é válida? Porque se eu fizer A vezes B, vai ser diferente de B vezes A. Vamos ver então a propriedade associativa. A associativa pode. Se eu multiplicar A vezes B, eu tenho A vezes B vezes C, e aqui A vezes B vezes C. Eu posso multiplicar A vezes B, depois eu multiplico com C. Ou então eu posso repetir o A e multiplicar logo B com C, olha. E multiplicar B com C. Então, essa associativa é válida. Agora, distributiva. Na distributiva eu tenho, olha, A vezes B mais A vezes C. Tá aqui, olha. A vezes B mais A vezes C. Ou então, olha, pode fazer assim também. B vezes A, tá aqui, mais C vezes A. Então, a propriedade distributiva é válida, a associativa também é válida, mas a comutativa não é válida. Então, aqui temos a multiplicação de matrizes. Vejam com atenção que vocês conseguem resolver as questões.